Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu me chamo Daniel. E eu sou a Vanessa e eu tenho uma pergunta pra te fazer. Será que a pessoa que você gosta realmente é a pessoa certa pra você? Às vezes a gente idealiza muito o amor e esquece de olhar para a realidade. Relacionamento de verdade exige escolhas, sacrifícios e muita maturidade. E se você está namorando ou pensando em namorar, já pega o papel e a caneta, porque as perguntas que vamos fazer podem mudar tudo. Responda com sinceridade, hein? Então se inscreve no canal, deixa aquele like e vamos começar o vídeo? Bora pro vídeo! Bom, e aí a gente decidiu fazer de uma forma diferente dessa vez nesse vídeo. Vamos comer um pouquinho aqui, conversar, um papo mais Descontraído. descontraído, exatamente. Comer um fundi com vocês, né? Boa. Outro nível, né? Bom, a gente vai começar falando sobre essa ideia errada que as pessoas têm de que a pessoa certa ela é perfeita, não tem nenhum erro. Essa pessoa ela é impecável e ela encaixa perfeitamente em tudo na sua vida. Não tem ninguém perfeito, né? Spoiler aí. Não existe ninguém perfeito nessa vida, né? E a gente fica tentando achar uma pessoa ideal que se encaixe, né? Com todas as Características que a gente coloca como necessárias, né? Exatamente. E a realidade não é essa, sabe? Nós devemos encontrar pessoas que estão alinhadas com o que nós pensamos, sim, com o que nós almejamos da vida, mas necessariamente as pessoas vão ter suas diferenças, né? As pessoas vão ter suas questões que devem ser resolvidas e até mesmo seus temperamentos diferentes, suas formas de pensar diferentes, isso é normal. E isso às vezes gera certo conflito, né? E é natural isso acontecer. As pessoas sempre carregam experiências que elas viveram a vida inteira, né? Desde de criança e até a vida atual que ela tá. Então, assim, não tem como você realmente conseguir moldar uma pessoa. Ela carrega experiências, né? Ela tem todo um histórico da vida dela. Não dá pra simplesmente você achar que a pessoa vai se adequar àquilo que você pensa que é o certo e o melhor, porque não tem como, ela não vai conseguir ser a pessoa perfeita pra você nunca. Até porque você também não vai ser a pessoa perfeita para outra pessoa, isso Exatamente. é normal, né? E a pessoa certa não significa necessariamente que o relacionamento vai ser fácil também. Todos os relacionamentos têm suas dificuldades em determinados momentos, suas crises. São duas pessoas diferentes, com características diferentes, vivências diferentes, buscando um objetivo em comum e buscando estar juntos, né? Até porque esses momentos até de conflito que surgem traz uma maturidade pro relacionamento, né? Até porque imagina, uma pessoa faz tudo que a outra quer, né? A pessoa perfeita pra ela. Faz tudo que ela quer, tudo que ela precisa, tudo que ela pede, e a outra também, mas aí, tipo assim, em algum momento você não vai querer fazer. Porque é normal do ser humano, não tem como você estar todo dia bem. Não tem como todo dia você estar disposto, né? Com disposição. Então vai ter dias que você não vai querer fazer, a pessoa vai achar o quê? Que você então não é mais perfeita porque você não fez uma determinada coisa. É porque é isso, não tem como ser perfeito. Você se dedica, se esforça pra tentar agradar e ajudar o outro, mas o relacionamento vai crescer quando também tem os embates, tem o não, né? E aí nisso nós separamos 7 perguntas que a gente acredita ser interessantes para vocês pensarem se realmente a pessoa que você está gostando, a pessoa que você está namorando, a pessoa que está junto de você hoje é a pessoa certa para você mesmo. E aí pega caneta e papel e vai anotando. Coloca em tópicos, né? Primeira pergunta, a gente vai falar aqui, primeira pergunta, essa pergunta. E a gente vai desenvolver essa pergunta, vai conversar sobre o que a gente acha sobre essa pergunta que a gente fez, e você vai respondendo. Refletindo e escrevendo. Reflete, escreve aí o que você acha sobre isso, o que você acha sobre o seu relacionamento baseado nessa pergunta. Inclusive, se puder trazer o namorado ou namorada junto pra ver o vídeo, é muito interessante também, porque aí os dois já vão estar alinhados ali, ó. Depois assiste juntos, vão conversando, vão trocando ideias sobre o que um e o outro escreveram pra vocês alinharem e
estarem juntos aí, né, buscando o mesmo objetivo. Então vamos para as perguntas? Bora. Primeira pergunta. Há diálogo sincero? Diálogo é um negócio que mulher gosta de ter, né? Mulher gosta de falar, gosta de ficar expondo o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando. Já o homem tende a não gostar tanto, né? A não gente ficar não tão gosta muito de falar. confortável. Pois é. Então, assim, mas tem que ter as conversas. Claro que às vezes, o cara não tá muito cansado e tal. Ou às vezes a mulher mesmo tá cansada, não quer conversar por algum motivo, tá se sentindo mal. Mas assim, tem momentos que tem que ter uma conversa, independente da situação que tá. São as conversas difíceis, né, também. Então tem que ter o diálogo sincero em todos os momentos. Desde da conversa boba, assim, sobre uma coisa que um viu e comentou com o outro, até uma situação extrema ou importante que precisa ser realmente conversada. Você treinando isso no seu namoro, esse diálogo, chega no casamento, vai ser de boa, vai ser normal. Agora, se você deixar pra desenvolver isso no seu casamento, aí o bicho vai ficar mais difícil. É importante que os dois tenham um diálogo legal, os dois conversem sobre tudo. Eu e Vanessa sempre conversamos sobre tudo que ia acontecer nas nossas vidas, assim, sobre os nossos gostos, sobre os nossos hobbies. Então, tenta desenvolver o diálogo entre vocês dois e identifica se realmente o relacionamento de vocês tem diálogo ou não. Se ele não tiver diálogo, ou vocês melhoram isso, ou você tenta conversar com ele mais, desenvolver um pouco mais o conversar despretensiosamente, sem assuntos assim, né? Conversa do dia a dia. Que você viu que você achou interessante, quer compartilhar. Até porque vocês são um casal, então é interessante que um saiba o que o outro viu e achou interessante, ou viu e achou ruim, desconfortável, enfim, é importante. Isso vai acrescentando no relacionamento cada vez mais. Agora, como a Vanessa disse, se vocês não têm um diálogo hoje e não querem desenvolver isso, no futuro vai ser um problema, porque no futuro, quando vocês estiverem morando juntos, por exemplo, como nós estamos aqui, um vai começar a conflitar com o outro durante o dia a dia, porque, cara, a gente precisa se comunicar bastante, né? Nós moramos na mesma casa. Não tem pra onde fugir, galera. Não tem pra onde fugir, a gente tem nossas atividades aqui que nós precisamos interagir, senão não vira um casamento saudável, né? São esses casamentos em que as pessoas vivem vidas de solteiros morando na mesma casa. Isso não é legal. Até porque a questão das conversas, do diálogo, né, sincero, até com conversas difíceis, você precisa conversar para poder evitar problemas futuros. Então aconteceu uma situação e aí um ficou chateado, aí empurra a cara, vai pro quarto, sei lá, e o outro também, e aí vai ficar assim pra sempre? Vai esperar esfriar pra poder conversar como se nada tivesse acontecido? Não, tem que conversar pra entender qual é o problema, pra numa próxima situação você evitar. Tipo assim, você vai ver que tá caminhando pra aquele problema, você fala assim, não, peraí, isso aqui a gente já passou, a gente viu que um ficou desconfortável. Então vamos tentar evitar. Pra perceber isso, tem que falar, tem que verbalizar as coisas, senão tem como o outro se adivinha. E mulher acha muito isso também, né? Que o homem tem que adivinhar tudo e tal. Eu falo isso que eu também, de vez em quando, faço isso. Sim. Mas, assim, não adianta. Segunda pergunta. Há respeito mútuo? Esse respeitar também é conhecer os limites do outro, né? Então, se você tá fazendo uma determinada coisa e aí vê que o outro tá ficando desconfortável, não fica insistindo. Isso é questão de respeitar o espaço do outro, o tempo do outro, né? Às vezes em discussões ou algo do tipo. Tem que respeitar esse limite, né, que o outro tem. Cada um chega num determinado ponto, né? Em determinada velocidade. Então, o respeitar é nesse sentido também, né? Sim, e é importantíssimo você ter respeito com a outra pessoa, porque quem respeita também quer ser respeitado, né? Então, se a outra pessoa te respeita e você não tá respeitando ela, tá tendo um problema bem grande aí, você precisa também dar o respeito, se colocar, né, como uma pessoa que merece respeito, porque às vezes as pessoas fazem conosco o que nós deixamos que elas façam conosco, né? Então, às vezes nós precisamos nos dar o respeito para que a outra pessoa nos respeite. Determinar limites, né? Exatamente. E se a outra pessoa não tá te respeitando, se a outra pessoa não tá querendo viver uma vida realmente de doação, de ceder, de entregas, de ceder também, de colocar ali você como uma pessoa importante para ela, cara, basicamente... Você não é importante o suficiente para ela. E aí você tem que repensar o seu relacionamento. Terceira pergunta. Conflitos são enfrentados com maturidade? E aí é algo importante de você ver a maturidade que a outra pessoa tem hoje
e se ela está se desenvolvendo nessa maturidade. Porque tem muita gente de 50, 60 anos de idade que eu vejo que tem menos maturidade do que algumas pessoas. Né? Exatamente, como uma criança, do que uma pessoa. É impressionante como as pessoas passam o tempo e as pessoas não desenvolvem realmente essa maturidade ali. Tem gente que parece criança, faz birra. Ah, não aconteceu do jeito que eu queria, não sei o que, e fica reclamando e tal. Ah, mas fulano fez não sei o que, nananana. Ah, não quero mais então, pronto. Aí fica assim. Um pouco estranho, né? Uma pessoa mais velha que deveria ter uma determinada maturidade. E não só pessoas de 50, 60 anos não, tá? Maior idade, 18 anos já tá ali, ó. Já tá ali pra ter maturidade, não tem isso não. Já vai começar uma faculdade, já terminou o colégio, né? Teoricamente, na maioria das situações, a pessoa já terminou o colégio. Então, assim, ela precisa focar na vida dela agora. Então, ela precisa ser responsável. E responsabilidade e maturidade estão assim, né? Exatamente. E é importante você ver se a outra pessoa realmente está vivendo uma vida que tá levando maturidade e responsabilidade a sério, sabe? Se a vida dela está sendo levada a sério, se ela realmente está imatura ali, vivendo de forma desregrada, de qualquer forma. A longo prazo você vai parecer mãe ou pai daquela pessoa, e não é pra ser assim, né? Para os dois estarem como um casal e crescerem juntos, não um crescer e o outro ficar tendo que cuidar do outro como se fosse um filho. Não é pra ser assim. Quarta pergunta, existe propósito claro? Bom, propósito, o que a gente quer dizer com propósito? Basicamente é a gente entender se a pessoa com que nós estamos e nós mesmos, se nós estamos dispostos a viver um relacionamento que tem um futuro, que tem um objetivo. Porque é importante nós vermos se a outra pessoa quer chegar em algum lugar com a gente. Porque senão nosso relacionamento vira simplesmente um passatempo, né? E não é isso que nós queremos. É importante você colocar metas e objetivos, né? Senão é isso, você vai fazendo aquilo por fazer e, cara, imagina, você vivendo, sei lá, nós casamos, eu casei com 23 e o Daniel casou com 26. Imagina, a gente vai, sei lá, digamos que a gente morre com 90 anos. A gente vai ficar esse tempo todo casado junto e não tem nenhum objetivo junto. É óbvio que esse relacionamento, em algum momento, vai acabar quebrando. Precisa ter metas juntos, pra vocês focarem em algo e crescerem pra realizar aquele determinado sonho, objetivo, meta, né? Senão vai ser isso, vai ficar vivendo sempre a mesma coisa. Ah, vai, acorda, trabalha, e volta, e qual é o objetivo? Então você nunca vai conseguir fazer nada sentindo realmente um prazer com uma meta, porque senão aquilo não vai ser nada pra você. Entendeu? Você vai fazer por fazer. Exatamente. E justamente essa intenção que você tem que colocar ali, esse propósito que você tem que colocar, esse objetivo que você tem que colocar nesse relacionamento, em um primeiro momento, se você está namorando, é porque você quer ter uma vida junto dessa pessoa, uma vida dois, certo? É o pensamento que a gente, nós católicos, deveríamos ter. Porém, não é isso que todo mundo vive, né? Tem gente que está apenas namorando ali para passar o tempo, para ficar com outra pessoa, porque não consegue viver sozinho, não consegue desenvolver a sua maturidade sozinho, precisa de outra pessoa, tem apego emocional. Aí essa pessoa, esse relacionamento com essa pessoa não vai levar a lugar nenhum, né? Se a pessoa não tem a intenção, se a pessoa não tem um propósito com você, é mais fácil você terminar com ela, porque não vai chegar em lugar nenhum. Vai ser o tempo inteiro você dando para essa pessoa as condições para vocês viverem algo um pouco maior e essa pessoa não vai querer. Não quer sair do lugar. Não quer sair do lugar, exatamente. E aí a quinta pergunta é, esse relacionamento, ele tá baseado em carência? E a gente acabou de falar sobre isso, né? Eu acho que é algo que vocês devem refletir bastante. Se o seu relacionamento, ele tá baseado numa carência que você ou que a outra pessoa tem, sabe? Eu acho que ter a carência no relacionamento acaba te deixando meio que à mercê de qualquer coisa que o outro faça. Então, se você tem essa necessidade de sempre estar com aquela pessoa, ou carência emocional mesmo, de se aquela pessoa fazer tal coisa, eu vou morrer, não sei, não consigo pensar em como é que eu vou viver se aquilo acontecer. Isso facilmente vira um relacionamento tóxico, porque o outro vai fazer o que ele quiser, você não vai questionar nunca, porque você precisa daquilo, você precisa daquela forma. Então, você tem que se respeitar, igual a gente botou no outro tópico, né? E entender também o seu limite e falar, não é pra ser dessa forma, eu não posso me sacrificar tanto desse jeito por isso daqui. E vamos pra sexta pergunta, que é, existe falta de paz interior ou insegurança nesse relacionamento?
E é algo muito interessante de vocês olharem, porque eu já vi muitos casais onde eles estão ali por causa de um comodismo, porque estão acostumados um com o outro, mas eles preferem até estar longe um do outro, porque quando estão perto eles falam que está sempre brigando, ou porque não tem paz, porque tem conflito o tempo inteiro, ou tem a questão da insegurança também, que é algo muito complicado de você viver dentro de um relacionamento. Vem da carência também. Que vem da carência. Todas essas perguntas que a gente está colocando aqui para vocês refletirem, elas se ligam de alguma forma, né? Então, essa questão da insegurança, que também vem da carência, é algo que vocês devem olhar, né? Se a outra pessoa é muito possessiva, isso é muito ruim, porque os dois não vão conseguir desenvolver se tiver essa possessividade. Vai ficar sufoco, né? Não vai ser leve, não vai ser tranquilo, vai ser um relacionamento que vai te trazer peso. Já basta a vida, né? Que é cheia de coisa, quanto mais você vai, namora alguém pra te fazer ficar mais confortável, mais tranquilo, você só se estressa mais. E aí a 7ª e última pergunta é: essa pessoa, ela te ajuda ou te atrapalha na sua caminhada de fé? A gente até teve uma conversa há pouco tempo atrás com um grupo de pessoas, né, um grupo de jovens, né, e aí surgiu uma pergunta que a gente achou maravilhosa de uma das meninas. Ela foi bem direto ao ponto, ela chegou e perguntou, falou assim: vocês acham que é interessante a gente ver se essa pessoa, ela tá nos levando mais pra fila da comunhão ou pra fila da confissão? E eu fiquei refletindo, falei, caraca, é real isso. Porque se a pessoa tá te levando toda hora pra fila de confissão, porque tá te levando pro pecado, né? E não tá te levando pra fila da comunhão, que é a missa, que é o local mais importante da nossa fé, cara, assim, talvez seja interessante você já cortar por aí, porque essa pessoa tá te atrapalhando a se desenvolver na sua fé, a criar sua intimidade com Deus, tá te atrapalhando na coisa mais importante da sua vida. O seu objetivo principal e final, que é o céu, né? Até porque eu acho que ninguém quer ir pro inferno. Pelo menos eu acho que, né? O ideal é que acho não, que o né? ideal, assim, Exatamente. então se tem alguém atrapalhando o teu caminho, não é muito pra ser assim, né? Exatamente, isso é bem importante você olhar. E nem sempre é fácil de identificar isso. Mas olha com carinho, percebe se realmente essa pessoa tá te ajudando na sua caminhada de fé, na sua caminhada espiritual, e ver se não é interessante você dar um basta nisso, ou se não é interessante você potencializar isso também. Pode ser que a resposta seja o contrário, realmente essa pessoa esteja te impulsionando, esteja te levando junto para a igreja, e é uma pergunta que você tem que se fazer, certo? E é isso também, assim, a gente tá fazendo essas perguntas, vocês vão refletir aí na casa de vocês, mas assim, isso aqui tá ruim. Então, se você realmente aposta, né, realmente acredita no relacionamento de vocês, tem que chegar e conversar. A gente volta pra parte do diálogo. Se você conversando, falando o que você acha, chegar com essa conversa sincera, a gente tá indo pro caminho errado, a gente tá só fazendo besteira, e eu quero melhorar isso. Aí, depende da recepção da outra pessoa. Se a outra pessoa falar, não, realmente eu concordo com vocês, tem que mudar isso, tem que se esforçar junto, esse relacionamento ainda vale a pena. Não é só tipo, ai caramba, tá tudo horrível, todas as perguntas que estão me fazendo, a gente não faz, a gente é completamente errado e aí vou desistir desse relacionamento. Não, você tem que chegar e conversar. Se você vê que a outra pessoa tá, tipo, fazendo pouco do seu questionamento, das suas dúvidas, do que você tá sentindo, aí realmente não tem o que fazer, é terminar mesmo. Importante, né? Perfeito, impecável essa fala agora. Muito obrigada. E uma dica aqui que eu quero dar, depois de todas essas perguntas, é uma dica que é algo que a gente entendeu muito bem e que foi um ponto primordial para a nossa mudança, para a nossa decisão de ter dado um passo à frente, certo? É a frase que para mim é perfeita, de que todo namoro precisa terminar. Se você quiser, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso, tá aqui no card, ou então pode ver aqui também na descrição, tá lá o link. Todo namoro precisa terminar. Por quê? Não tem como você namorar eternamente. Ou ele termina porque não deu certo e os dois se separam, ou ele termina no altar dizendo sim diante de Deus e se transformando num casamento. É o que a gente Foi falou. o que a gente fez. E é o que a gente falou, precisa de ter um objetivo. Se não tiver um objetivo, só viver aquilo, não vai nunca pra lugar nenhum. Então é isso, o namoro é feito pra terminar. Vocês estão na fase do namoro agora. Tem que ter um objetivo, esse. Ou você termina
termina ou você vai e dá o próximo passo, que é o casamento, e o namoro vai acabar de qualquer jeito, né? Então é isso, tem que ter esse objetivo claro na cabeça de vocês. Não tenham medo de terminar o namoro, se for pra realmente cada um seguir seu caminho. Tem muita gente que tem medo, porque só consigo estar com essa pessoa, eu não vou encontrar nenhuma outra pessoa que é boa pra mim. Olha a carência. Olha a carência, é outra pergunta aí. Cara, você vai encontrar outra pessoa, isso vai acontecer no momento certo, se Deus quiser, você vai encontrar outra pessoa, porque são 8 bilhões de pessoas no mundo e em algum momento tu vai encontrar alguém que faça sentido pra você. Tem pessoas muito boas, é só você olhar, né? Só que você também não precisa ter pressa, sabe? Se realmente não dá certo com essa pessoa, você acalma o coração. Entende o que tá errado, o que você não quer pra sua vida, o que você quer que tenha. O que você pode melhorar pro próximo relacionamento também. Experiências Exatamente. boas e ruins são válidas. E se todas essas perguntas você fez e, caramba, essa pessoa realmente é a pessoa certa pra você? Bora. Vamos dar o próximo passo. Vai pro casamento, vamos pro próximo passo, cogite isso, vai pensando um pouco mais nisso, amadurece a ideia, não tenha medo, não tenha medo de, porque eu não tenho dinheiro e tudo mais. A gente também não tinha muito não, e a gente foi, Deus foi providenciando tudo. Exatamente. Ele vai providenciar pra você também, não tenha medo, dê o próximo passo. E é isso, né? É isso. Gente, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Fala aqui o que saiu dessa conversa entre você e a pessoa que você gosta, que você tá namorando. Deixa o seu like, ajuda a gente a crescer esse canal, porque é um canal que a gente pretende trazer muitas coisas legais pra você, beleza? É isso, gente. Valeu! Tchau, tchau.